Vocês pensam que a outra escolha foi tão tranquila como essa? De jeito nenhum. A escolha que disputavam Moca, Celina, Giroto e Nelsinho foi menos visualizada, menos vista pela imprensa, mas as brigas foram mais intensas e muito mais demorado o processo. Por fim, o nosso grupo político se manteve. A Celina, que Deus a tenha e cuide de nós lá onde ela está, ela entendeu, o Moca entendeu e o Giroto entendeu. E o nosso grupo político tem essa maneira de atuar. Não que eu tenha conduzido assim, não. Eu vou contar com mais detalhes a história da pesquisa. Eu vou ser candidato a prefeito em Campo Grande. Por quê? Porque eu estava de saco cheio, desculpe a expressão, de Brasília com 2 anos. Cheguei para o Juvencio, que era o prefeito do Juvencio, eu posso mudar o domicílio eleitoral de Fátima do Sul para cá? O Juvencio tem um pulo dessa altura. O que você quer? Eu quero vir ajudar aqui. Eu fui para o doutor, ele não podia dizer na minha cara, não. Pedi para o doutor, eu posso mudar o domicílio eleitoral? Posso. Aí começaram a me dar um monte de palpite. Eu tinha disputado estadual, não tinha marqueteiro, não tinha nada. Agora você vai ser candidato executivo, tem que ter marqueteiro, tem que ter isso, tem que ter. Resumo da obra, me mandaram fazer uma pesquisa qualitativa. Custou caro para diabo. Eu disse, eu tinha pouco dinheirinho na época, se eu vou gastar esse dinheiro para quê? Resisti, mas aceitei. Veio a pesquisa e diz assim, o Levi estava com 47, teu pai com 27, e o Leite estava com traço, nem em pé estava o traço dele, estava o traço deitado na pesquisa. E eu e o Zeca, 3 ou 4. E por que ela na pesquisa qualitativa disse que íamos para o segundo turno? Porque representávamos à época o novo. E aquele que enfechasse a melhor a questão da mudança do novo na época, venceria a eleição. Foi, em resumo, a justificativa. Tanto é que no segundo turno nós colocamos a mudança. A mudança pode ser errada, é certa. Nosso slogan foi a mudança certa e vencemos a duras penas a eleição. E depois o nosso grupo político, representado por esses que aqui estão, continua unido. De vez em quando temos uma defecção ou outra, o que se agrega de valores e de partidos junto conosco, nos faz sermos cada vez mais agradecidos, porque o contingente é maior do que as defecções que não queríamos tê-las. De valorosos companheiros, mas não queríamos tê-las. Mas infelizmente ocorreram por algum motivo que não nos cabe ver. Foi muito mais calmo esse processo. E eu volto a reiterar, Mandetta, eu quero te agradecer, porque o comandante do processo é o prefeito, eu coadjuvo, eu sou coadjuvante, mas esse menino de pronto e de plano disse, estamos juntos porque esse grupo político é formado pelos que aqui estão. Quero agradecer ao Paulo Sciuffi pela aliança, pelo entendimento. Ele não queria ver a pesquisa, ele estava relutante em ver a pesquisa, mas ele aceitou como companheiro fiel, determinado que é, e a viu. E a diferença não é tão grande assim, não. A diferença na qualitativa não existe. Na quantitativa que tem uma pequena diferença a favor do Giroto. E eles entenderam lhanamente, dizendo, vou utilizar um argumento, esse processo tem fila. O Mandetta disse, tem uma fila que eu estou mais recente. O Paulo Sciuffi tem uma fila que não tem fila. Aqui é o momento que se apresentou de uma forma tal, quem sabe reminiscências daquela vez que era para ser o Giroto e acabou sendo o Nelsinho, e fez o Giroto estar um pouquinho melhor na pesquisa quantitativa, não importa. Quero te agradecer, irmão. E agradecer a todos os que estão aqui. Dissemos, não fui eu que disse, dissemos, o prefeito, eu e assessores do prefeito e nós. Chame para conversar e chame o partido DEM para conversar. O Mandetta é o integrante do partido que valorosamente, tendo aceito o critério de estar dentro dos 5 da pesquisa, e se fosse ele o ungido, ele seria apoiado por nós, ele disse, eu tenho que vencer algumas pequenas dificuldades com o partido, e dissemos ao pré-candidato,
converse com o DEM, como conversa com o PSL, como conversa com o PTB, como conversa com todos os partidos. Até, se puder ser candidatura única, até PTB. Né? Se conversa, política se conversa. Mas se conversa, me permite, fazendo compromissos só do tamanho que pode cumprir. Compromissos éticos, compromissos que não envergonham. Poder se partilha, desde que o indicado tenha as qualidades inerentes, como o Fábio Trade disse em recente episódio. O cara, português claro, é ladrão? Não, então serve para compor a indicação de um partido na gestão do Nelsinho, da minha e nos futuros do nosso grupo. O cara é competente? Primeiro é ladrão, não é? Não é. Então pode compor. O partido indica, compor. O camarada é competente? É competente. Por último, partidário, no período eleitoral com a liberação do chefe do executivo. Eu agi sempre assim. Não pode entrar ladrão no time que executa, não pode entrar incompetente no time que executa, e de vez em quando tem que fazer umas mudanças. São as recomendações que nós fazemos. Nós vamos, respeitando os adversários, fazer campanha que precisa. Vamos entrar num ponto que vai ser crucial nessa campanha. Ficha limpa. Nós não vamos indicar e vamos prescrutar isso, não só na capital, mas nos municípios, que os nossos candidatos do PMDB sejam ficha limpa. Em todos os municípios. Nós não abdicamos disso, não é, pai? Além disso, nós vamos, aqueles que nós apoiarmos, porque nós poderemos apoiar candidatos de outros partidos, com o PMDB participando, também vamos olhar isso. Nós vamos dar o exemplo, como sempre fizemos. Quando de nossas candidaturas, da candidatura do Nelsinho, pouca gente sabe disso. Quando da candidatura do André Putinelli, pouca gente sabe disso. Nós levamos as nossas prestações de contas prontas. Nós levamos a abertura do nosso sigilo fiscal e tributário aberto. Nós levamos as contas de todos os bancos com os quais nós atuávamos aberto. Nós levamos, eu particularmente, que tenho a nota anual do produtor, porque ser produtor rural, levei a pronto. Isso pouca gente sabe. Então lá no registro da candidatura a prefeito, a reeleição, estava lá. Todos os 4 bancos que eu atuava, extrato mês a mês, nota anual do produtor, imposto de renda de todos os anos. A Receita diz que é 5 anos, é 10 anos, nós vamos dar o exemplo. Como deu exemplo Nelson Trade Filho, como deu exemplo André Putinelli, como deu exemplo qualquer um do nosso grupo. Por isso, que qualquer um dos 5 candidatos, Edil, Maru, Paulo Schiuff, Mandetta, nós já tínhamos visto que não tinha máquina. E o Giroto, que fica ele não tem mais nenhum processo no ombro. Em primeira, em segunda, em terceira, deram-lhe atestado de idoneidade. E mais, tem um único processo: crime eleitoral. Improbidade administrativa não tem. Ladrão não é, incompetente não é. Crime eleitoral. Denunciação caluniosa contra um deputado do PT que não se elegia nem que tivesse essas máquinas que estão aqui ajudando ele. Por quê? Porque ele já tinha sido exonerado a bem do serviço público. Então nós vamos enfrentar, sim, com a união de todos, com a participação, o tio André, que já é vovô, passou de tio, o vovô André cuidando dos seus companheiros. Quero a união do seu PDT, em público nós declaramos. Quero a união do PSL, quero a união do PRB, quero a união do PT do B, quero a união do PMN, quero a união dos 15 partidos que apoiaram na coligação e mais outros, se for possível. E vamos buscar de forma clara e transparente. Então, para encerrar, sempre ficam fluindo e refluindo, fluindo e refluindo. De claro e bom som. Não te respondi completa a pergunta aquele dia. Tem plano B? Não tem plano B. Porque o meu plano A e plano A
e plano A para governo em 2014 é Nelson Trag